Saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convido os irmãos para que abram a sua cópia da Escritura Sagrada na primeira carta de Pedro. O negócio aqui está diferente hoje, hein, meu? Vamos ver. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Eu lerei dos versos de 13 a 21. Primeira carta de Pedro, a gente tem feito uma série de exposições nessa carta. E daremos sequência nessa série no dia de hoje. Então, está escrito assim na palavra do Senhor: Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida, na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinham anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos, também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Vamos orar. Pai, a tua palavra foi lida e nesse momento ela será exposta. Nós clamamos pelo auxílio do teu Santo Espírito. Nós precisamos que o teu Santo Espírito abra o nosso coração, o nosso entendimento para a tua palavra. Que o Senhor nos dê um coração inclinado a te ouvir, um coração submisso à tua palavra, um coração que teme o teu nome. Seja comigo nesse momento, na exposição, dá-me fidelidade, dá-me seriedade naquilo que estamos a fazer. É no nome do teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nós oramos e agradecemos. Amém. As plataformas de streaming, as plataformas de conteúdo sob demanda, como por exemplo YouTube, Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, aí você escolhe o que você quiser, elas causaram uma grande revolução no tipo de conteúdo que nós assistimos. Elas com certeza tiveram um papel fundamental, por exemplo, na popularização de séries. Eu gosto muito de séries. Antigamente, quando eu comecei a assistir séries em 2004, mais ou menos, com a série Lost, poucos assistiam séries nessa época, né? E eu vejo que essas plataformas elas tiveram uma grande influência na popularização das séries e, ao mesmo tempo, ao declínio da indústria de filmes. Então, hoje os filmes são muito mais chatos, muito mais sem graça, o cinema está muito mais vazio, e eu vejo que as plataformas de streaming têm um grande papel nisso. Mas o que isso tem a ver, né, com o Evangelho? Mas, mais do que isso, elas revolucionaram a forma e a velocidade na qual nós assistimos esses conteúdos. Talvez a mudança mais significativa que eu percebi foi a facilidade para ter acesso aos conteúdos. Já compartilhei, por conta da minha, agora, longa data de vida, né, de que na minha infância eu tinha que me organizar durante a semana, se eu quisesse assistir o jogo da Seleção Nacional Corinthians, eu precisava estar atento na televisão, no horário, gravar, não tinha o VT, não tinha o YouTube para assistir os lances depois. Ou se fosse algum filme que era muito tarde, dia seguinte eu tinha aula, eu tinha que mudar o modo de gravação, porque a fita de 2 horas durasse 6 horas. Mas agora isso acabou. Você chega no YouTube, você pesquisa o que você quer, aqui por conta do fuso, no dia seguinte, depois da minha devocional, eu escrevo lá, Gols Corinthians hoje.
Às vezes não aparece nada, porque não teve gol, né? Tem sido mais a realidade recente. Mas, seja a facilidade de assistir, seja a ausência de comerciais, ou pela disponibilização de temporadas inteiras de uma vez para que a gente possa maratonar. Eu não preciso esperar cada semana o episódio que vai sair. Tanto é que hoje nem tem como visto no último episódio, no começo da série. Quase não tem. Porque você já emenda um episódio no outro e assiste tudo de uma vez. O que a gente consegue ver isso é que a espera perdeu espaço no lugar do dia a dia das pessoas. Mas é óbvio que essas plataformas não são as únicas razões, né? O fast food, né? A comida rápida, ajuda com que a gente não espere, porque eu quero pedir e quero matar minha fome agora. As aplicações de transporte, né? Eu não quero esperar o comboio, eu não quero esperar um metro, eu quero o autocarro, eu quero o cara aqui agora, para me levar para o lugar que eu quero agora. E eu quero chegar rápido. Isso é o que eu faço toda semana, porque eu não gosto de esperar. Enquanto a espera perdeu lugar, a transformação foi transformada ou eliminada. A transformação foi transformada quando o politicamente correto começa a entrar na sociedade. Quando a busca artificial por eliminação de diferenças reais começou a acontecer, diversas transformações positivas deixaram de acontecer. Ao invés da transformação do desempenho, pessoas começaram a ser inseridas artificialmente em diversas esferas da sociedade, seja acadêmica ou seja profissional. A transformação foi transformada quando a distorção da realidade criada por Deus ganhou espaço. Quando pessoas são encorajadas a se transformarem em qualquer coisa que desejassem, como se isso fosse possível. Mas a transformação também foi eliminada, quer seja pela busca do conforto e lazer, que criou uma geração de adultos infantis, ou pela ausência da moralidade, pela ausência de moralidade e a encorajada práticas pecaminosas, e a sociedade hoje vem então e coage as pessoas a aceitarem comportamentos absurdos que antes eram normais. Como absurdos, hoje são considerados normais e antes eram absurdos. Então, por isso, a transformação não existe mais e você é obrigado a aceitar as pessoas do jeito que elas são. E, por fim, o temor, ao mesmo tempo que não existe, nunca esteve tão presente. Uma geração teoricamente destemida que protesta contra tudo e contra todos, destruindo obras de arte, depedrando o patrimônio público, cerceando a liberdade de ir e vir. É a mesma geração que teme a realidade e por isso vive num mundo virtual. Teme o futuro econômico e climático, teme a frustração nos relacionamentos, empregos e assim por diante. E teme tudo e todos que não cedem às imposições dos seus sentimentos. Por isso, todos se tornaram nazistas. É nessa sociedade que não aceita a espera, que distorce ou elimina a transformação e que crê não possuir temor, mas a tudo teme, que nós somos chamados a ser cristãos. É nessa sociedade que Deus nos inseriu para vivermos a nossa fé. É nessa sociedade que somos chamados a peregrinar. É nessa sociedade que nós testemunharemos do sangue que produz a espera, a transformação e o temor. O sangue que produz a espera, a transformação e o temor. E a espera nós vemos no verso 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Por isso é um marcador importante porque dá sequência à sessão anterior da carta. As nossas últimas duas pregações culminam então agora nesse por isso. Porque nós temos uma identidade e porque nós temos uma herança. Por isso, é agora que Pedro avança no encorajamento aos seus leitores. Pedro vai apresentar para os nossos irmãos e para nós táticas para se viver em meio à perseguição. Ele vai nos apresentar táticas de guerra para vivermos em meio à perseguição. Após apresentar a obra realizada pelo Deus triuno, que a gente já falou isso semana passada, que é o fundamento do qual os cristãos são edificados por uma vida de obediência,
é por conta que Deus fez uma obra e porque Ele nos salvou e está a nos salvar e nos salvará, que nós então avançamos em obediência. Pedro ordena aos seus leitores uma forma de viver. A expressão cingindo o vosso entendimento nos parece estranha. Eu não sei para você, mas para mim ela é estranha. E ela me parece, além de estranha, distante. O que isso significa? Por que o pastor escolheu essa tradução da Bíblia? Pois de fato ela é estranha. E de fato ela é distante. Ela é distante porque isso é uma figura que para o local, para aquela pessoa na época era facilmente entendida. Na época onde homens usavam túnicas, trajes longos, a ideia de cingir os lombos, e a mulher aqui, vocês vão identificar com isso, quando vocês estão com um vestido longo para ir para a festa, se você quer andar mais rápido que o marido está andando mais rápido, o que você faz? Você puxa o vestido. Então a ideia de cingir o lombo é você puxar a túnica, amarrar e colocar na sua cintura, no seu cinto. Para quê? Está pronto para correr. É dessa forma, por exemplo, que os nossos irmãos judeus celebraram a Páscoa. A primeira vez quando ela foi instituída, preparados para fugir. É pronto para a ação. É essa a ideia. A ideia que aqui é transmitida é que nós devemos preparar as nossas mentes para a ação. Nós vimos hoje na EBD, mente, coração, alma, espírito. É o nosso homem interior que tem que estar preparado para agir. Então, esse verbo ele carrega um sentido imperativo. Ele tem uma ordem contida nele. E Pedro, inspirado por Deus, ele sabe, ele está ciente dos riscos decorrentes de se viver numa sociedade que não adota a mesma fé. Então ele ordena os seus leitores a prepararem a mente para a ação. E essa disposição é fundamental. E preste atenção nessas palavras. Essa disposição ela é importante, porque existe uma batalha nesse mundo pela nossa devoção. Existe uma batalha pela nossa devoção. E um exemplo disso, um exemplo claro dessa realidade, foi dado pelo CEO da Netflix, há anos atrás, quando começaram a surgir concorrentes para o Netflix. E ele foi questionado se ele temia essa concorrência de outras plataformas de conteúdo. E a resposta dele, de certa forma, foi assustadora. Ele disse que ele não temia a concorrência, que o maior concorrente dele era o sono, que o maior concorrente dele era o descanso. O maior concorrente dele era a necessidade humana de desconcentrar de algo e descansar. É a nossa devoção, e aí a devoção é aquilo que toma o nosso tempo, toma o nosso investimento, toma o nosso dinheiro. É essa a nossa devoção, a inclinação do coração que está disposto a se dedicar a ponto de dormir menos horas para poder maratonar uma série. E chegar cansado no trabalho, na escola, de estar mal-humorado e por isso maltrata as pessoas. Porque se você se devotou a uma série, por exemplo, a nossa devoção está sendo disputada, seja por qual ídolo for. Seja pelo seu trabalho, né, a sua carreira, o seu dinheiro, a sua família pode ser um ídolo, enfim. A nossa devoção está sendo disputada. Portanto, precisamos estar com a nossa mente preparada. Mais do que isso, Pedro aponta a realidade, a necessidade de sermos e de estarmos sóbrios. E sóbrios aqui, ela tem uma força imperativa também, é uma ordem dada por Pedro. E aí o Wayne Grudem, comentando o que é ser sóbrio, diz o seguinte, abre aspas, ser sóbrio não apenas proíbe a embriaguez física, mas também, uma vez que as frases antes e depois têm a ver com atitudes mentais, proíbe deixar a mente vagar por qualquer outro tipo de intoxicação mental ou vício que iniba o estado de alerta espiritual, ou qualquer preguiça mental que leve os cristãos ao pecado por descuido. Ele sabe que com facilidade os cristãos podem perder sua concentração espiritual por meio da intoxicação mental, com coisas deste mundo. Hoje podemos muito bem considerar os perigos apresentados por coisas inerentemente boas, como carreira, posses, recreação, lazer, TV, reputação, amizades, erudição ou autoridade. Fecha aspas. O que Pedro nos ensina é que diante da perseguição, tentações e provações, é essencial estarmos alertas para não cedermos ao desânimo, não cedermos ao pecado e não cedermos à conformação social.
Para isso, ele ordena que devemos esperar inteiramente na graça. Aqui, esperar não é apenas aguardar. Esperar é depositar a sua confiança. Esperar é ter a sua esperança setada, apontada, definida no nosso Salvador Jesus Cristo. Essa esperança deposita a sua confiança na graça divina e não nas circunstâncias passageiras dessa vida. A nossa esperança deposita a confiança em Deus e não em políticos, por exemplo. Para nós, em última instância, apesar de a gente querer bons governos, pouco importa quem está governando aqui na terra, porque no céu a gente sabe quem está a governar. Essa esperança, essa espera, ela desapega das coisas terrenas e se apega às coisas celestiais. Ela tem o seu foco no futuro e não se abala no presente. Essa esperança é marcada por uma mente alerta e pronta para a ação. Essa esperança tem a certeza de que Deus cumprirá a sua promessa, de que Deus prometeu, de que Cristo viria. Ele cumprirá a promessa e Cristo virá nos salvar. É nessa graça que nós esperamos. É essa graça que será manifestada na revelação de Cristo. E como disse muito bem a Ramsey Michaels, abre aspas, a suposição dessa epístola, ou seja, o que Pedro está supondo, não é de que Jesus está ausente do seu povo, de modo que ele precise vir. Pelo contrário, ele está presente com eles, mas invisível, portanto ele deve ser revelado. Cristo não nos abandonou nesse mundo, Cristo não nos abandonou nas nossas dificuldades, Cristo não nos abandona no meio da nossa perseguição. Cristo está conosco. Aí chegará a hora em que ele será revelado. Então essa primeira ordem, composta por 3 verbos, dada por Pedro, não apenas encoraja, mas também nos leva a uma reorganização, ou deve nos levar a uma reorganização das nossas prioridades. A uma adoção de uma ética do reino de Deus em nossa vida. E aí as perguntas que nós temos que responder são: como podemos estar alertas e sóbrios numa sociedade que está anestesiada por distrações e embriagada em seus prazeres? Como podemos esperar na graça futura em meio a uma sociedade que eliminou a espera e se contenta com a desgraça no tempo presente? Parte da resposta é que devemos seguir o exemplo do rei Davi e pregarmos o evangelho diariamente para nós mesmos. Segundo as palavras dele, em Salmo 42:5, por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Mas Pedro vai responder, ele vai continuar a responder essa pergunta no próximo ponto. Uma outra forma que nós podemos manter a nossa mente alerta é na participação dos cultos, é na participação da EBD, onde a nossa mente está sendo afiada com a palavra, colocando os nossos olhos na verdade de Deus, trazendo para nós a maneira como nós devemos viver e aquilo que nós devemos evitar. É usando dos meios da graça, presentes na vida da igreja, caminhando como povo, com o meu irmão, que a minha mente estará alerta. Mas Pedro também vai dizer que parte de nós conseguimos esperar nessa sociedade é através da transformação, que nós veremos nos versículos de 14 a 16. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinham anteriormente na vossa ignorância. Então a outra parte da resposta está no fato de nós sermos filhos de Deus, ou seja, filhos da obediência. Pedro traz à memória a filiação para combater o estilo de vida que segue os desejos desordenados do nosso coração, as tentações de nos amoldarmos às paixões que tínhamos anteriormente em nossa ignorância. O convívio contínuo e necessário com aqueles que não compartilham da mesma fé traz desafios para os filhos da obediência. Naturalmente, se a nossa mente não estiver alerta e pronta para a ação, absorveremos valores e desejos contrários às Escrituras. E aqui eu creio que nós podemos ver essa verdade quando nós pensamos no nosso vocabulário e na nossa forma de falar. Esse exemplo
comunicará melhor com os estrangeiros, mas os portugueses também entenderão. Ou seria melhor dizer, perceberão. Quando o imigrante menos se dá conta, ele não está falando, ele já está a falar. O pois se torna a interjeição favorita. O giro já não é mais uma volta, é um adjetivo positivo. O seu grupo de amigos agora é a sua malta. O meia virou 6. Ao atender a ligação, o alô sumiu e o estou surgiu. O tchau foi substituído por com licença. E o beijo da despedida foi substituído por 2 beijinhos. E assim por diante. Veja, nós não fizemos um curso, nós não tivemos aulas para adotar essas palavras, esses costumes. Eles apenas se tornaram parte natural do nosso jeito de falar e se comportar. Claro que esses exemplos que eu dei, eles não são pecaminosos, mas eles mostram o ponto que, como se nós estivermos desatentos, nós cederemos a valores e a desejos pecaminosos. Aqueles que estão ao nosso redor ainda vivem de acordo com as paixões da época da nossa ignorância. Eles ainda vivem na ignorância. E quanto mais desatentos estivermos, mais absorvidos nós seremos. Como filhos da obediência, nós somos chamados a não ceder novamente ao padrão de vida fundamentado na ignorância, pois nós abandonamos a ignorância e conhecemos o nosso Pai. Pedro nos alerta para o fato de que seremos tentados a nos conformar novamente aos padrões antigos. E isso nos deixa um alerta. Ainda que a escravidão do pecado tenha sido rompida, a influência do pecado continua presente. Ainda que o nosso coração já tenha começado a ser alinhado, ele ainda continua desbalanceado. O nosso coração continua a desejar de maneira errada, o nosso coração continua com desejos desordenados. O nosso coração continua com desejos que não desejam a Deus. A conversão não elimina todas as nossas inclinações, mas a conversão nos une a Cristo. E em Cristo nós somos habilitados a lutar constantemente contra o pecado e contra as nossas inclinações pecaminosas. Por isso Pedro diz, pelo contrário, não se conformem, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos, também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Pelo contrário, é uma palavra usada no grego que traz um contraste muito forte. É a outra força do pêndulo, é o oposto. Ao invés de se conformar, transforme-se. Sede santos. Ao invés de nos conformarmos com paixões da época da nossa ignorância, os filhos da obediência são ordenados à transformação, que tem aquele que vos chamou, o nosso Pai, como modelo a ser seguido. Os filhos da obediência são ordenados a se tornarem santos como Deus é santo, em todo o procedimento, em sua maneira de viver. A santidade, isso aqui é muito importante, a santidade aponta, a santidade de Deus aponta para uma separação moral entre Deus e os homens. Como foi dito no EBD, existe 2 seres qualitativamente diferentes. Existe aquele que é perfeito, que é Deus, e existimos nós, que somos semelhantes, mas não somos iguais. Existe uma analogia entre a santidade de Deus e a nossa, mas existe um abismo moral entre nós e Ele. A santidade de Deus é uma verdade crucial, fundamental, essencial para a fé cristã. Sem a santidade divina, não existe a fé cristã. Ouso ir além. Sem a santidade divina, que estabelece o padrão moral absoluto para qualquer pessoa, em qualquer época da história, não existe a possibilidade de uma sociedade civilizada, de uma sociedade que possui algum valor moral para se sustentar e que busca ser justa. Violência contra crianças, mulheres e homens, assassinatos, estupros, promiscuidade, corrupção, escravidão, injustiça de qualquer forma, nada disso poderia ser classificado como errado, como injusto,
como passível de punição, como pecado, se Deus não fosse santo, se Deus não existisse. Ele é o padrão moral absoluto, ele é a santidade que se manifesta. Jerry Bridges, ao comentar sobre a santidade de Deus, diz o seguinte, abre aspas, a santidade nas Escrituras descreve tanto a majestade de Deus, quanto a pureza e a perfeição moral da sua natureza. Sua santidade é tão necessária quanto a sua existência. Tão necessária, por exemplo, quanto a sua sabedoria e a sua onisciência. Assim como ele não pode deixar de saber o que é certo, ele não pode deixar de fazer o que é certo. A santidade absoluta de Deus deve ser de grande conforto e segurança para nós. Se Deus é perfeitamente santo, podemos ter certeza de que suas ações em relação a nós são sempre perfeitas e justas. Fecha aspas. Portanto, Deus não tolera o pecado. O pecado é muito mais do que um mero erro. Por pecado, você não pede desculpa, você pede perdão. O pecado é um mal moral contra a pessoa de Deus. O pecado é um padrão das paixões da época da ignorância. E nós fomos chamados para sermos moralmente distintos, moralmente separados. Essa é a ideia de sermos santos. Dessa forma, se Deus é santo, vocês que são filhos devem ser santos. Para aqueles que lembram do exemplo ruim da vaca, nós devemos ser vaca que muge e não vaca que late. Nas palavras de Jesus, em João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Ser santo é amar o que Deus ama e odiar aquilo que Deus odeia. É ter uma vida de obediência que flui de um coração arrependido que deseja agradar a Deus. A salvação pela graça nos impulsiona a querer viver essa vida na graça da obediência. Obediência não é uma mera imitação de ações, mas é algo que se inicia nas corretas motivações do nosso coração. É olhar para Cristo como o exemplo perfeito a ser seguido na sua total obediência, mas também é olhar para Cristo como nosso Senhor, que através da aspersão do seu sangue e com o envio do Espírito, nos habilita a seguir os seus passos. É essa santidade, esse modo de viver, de proceder, permeará todas as esferas da nossa vida. A maneira como nos relacionamos com Deus e com a igreja, com as pessoas, no nosso casamento, com filhos, amigos, irmãos na fé. A maneira, por exemplo, como a gente resolve problemas com irmãos na fé. Eu, como cristão, não tenho o direito de brigar com meu irmão na fé e não perdoá-lo, e não me arrepender, e não resolver a situação. Não tenho esse direito. É no trânsito, para mim. É na vida profissional. É na vida estudantil. Não existe esfera da nossa vida que não será impactada pela nossa santidade. Mas a santidade também afetará a maneira como eu lido com o meu coração, com os meus desejos. Aquilo que vejo, aquilo que acesso, assisto, aquilo que eu invisto o meu tempo e o meu dinheiro, o que curto e sigo nas redes sociais, o que faço quando ninguém, exceto Deus, está me vendo. Não existe uma área sequer da nossa vida que não deverá ser impactada, transformada na busca pela santidade. Então, como viver uma vida de transformação bíblica em meio a uma sociedade que distorceu ou eliminou a busca pela transformação? Nosso irmão Paulo, sempre útil, Gálatas 5:1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais, de novo, ao jugo de escravidão. Então, a verdadeira liberdade consiste na possibilidade de dizermos não aos nossos desejos desordenados. Ao contrário do que é vendido no mundo, que eu sou livre quando eu faço o que eu quero, não. Quando você faz o que você quer, você é escravo dos seus desejos. Eu sou livre quando eu tenho um desejo errado, eu falo, não vou fazer.
Eu sou livre, por exemplo, quando eu vou a um rodízio, ao invés de cometer a glutonaria, eu falo não vou comer demais hoje, vou comer moderado. Né? Crente tem esse problema. Peguei um exemplo assim aleatório. Então a verdadeira liberdade é a de poder dizer não para os desejos do nosso coração e dizer sim para o nosso Senhor e Salvador. Isso é liberdade real. Devemos permanecer firmes no fundamento que nos é dado nas Escrituras. Caso contrário, seremos escravos dos nossos desejos. Lembrem-se de que existe apenas um padrão moral através do qual toda e qualquer distorção é desfeita. É nas Escrituras que nós temos o padrão a ser buscado nessa transformação. As Escrituras nos mostrarão a santidade de Deus e, tendo ela como nosso modelo, poderemos fazer como fez Isaías. Ai de mim, ai de mim. Mas nós seguiremos os passos de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, que conquistou a nossa salvação, conquistou a nossa vitória final, sabendo que na vida cristã, até a revelação de Cristo, a transformação jamais será eliminada. Se você é crente, até Jesus voltar, é reforma na vida. É transformação constante. Como diria um ditado antigo, é a igreja reformada sempre reformando. Nós estamos sempre em manutenção. A obra sempre em renovação, está nunca concluído. Nós estamos sempre com alguma infiltração. Tem sempre algum mofo, tem sempre algum cano vazando, tem sempre alguma coisa para ser ajustada. Mas porque o Espírito Santo habita em nós, ao invés de nos conformarmos com as paixões do tempo de ignorância, o Espírito Santo que em nós habita nos conformará à imagem do Filho. O Espírito Santo está a nos conformar à imagem de Jesus Cristo, o perfeito. Por fim, Pedro nos mostrará que o sangue que produz a espera e a transformação também produzirá o temor. E nós veremos isso nos versos 17 a 21. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Pedro assume a oração como prática regular na vida dos seus leitores. Já que eles creem em Cristo, eles oram. Essa deveria ser uma das perguntas mais inúteis na vida de um pastor. Você tem vida devocional? Por ser cristão, o padrão deveria ser, eu tenho. Mas a gente se espanta. Muitas vezes eu pergunto para me frustrar. Mas esse é o padrão da vida cristã. Então Pedro já parte desse pressuposto. Se você invoca, ou seja, se você ora a Deus, se você tem a Ele como Pai, e a ideia de invocar aqui aponta para a intenção daquele que invoca em receber ajuda para o alvo da sua invocação. Então a ideia é que o cristão verdadeiro, ao orar, ele invoca a Deus, o Pai, e o faz com intenção de receber auxílio de Deus para a sua vida. Mais uma vez, Pedro vai nos levar à adoração a Deus, ao detalhar quem é o nosso Deus. O nosso Deus é aquele que, sem acepção de pessoas, imparcialmente, sem favoritismos, julga cada um segundo as suas obras. Temos nessas palavras algo digno de adoração. Deus é o justo juiz. Realidade essa difícil de compreender, pois vivemos em meio a uma sociedade em que tem em seus magistrados exatamente o oposto. É a parcialidade movida por conchavos, poder e corrupção que tem ditado os juízes aqui na terra. Entretanto, não é assim com o juiz cósmico. Entretanto, não é assim com o justo juiz. Ele não faz acepção, ele julga com imparcialidade. E essa verdade deve nos levar, então, a uma postura de temor durante a nossa peregrinação aqui na terra. A justiça de Deus e a sua ira têm sido ocultadas nas pseudo-pregações das pseudo-igrejas em nossos dias. Na busca por satisfazer os desejos egoístas do seu coração, pessoas e mais pessoas têm se unido na louca fantasia que criou um pseudo-Deus conforme a imagem humana, e não seres humanos conforme a imagem de Deus. Um ídolo criado para agradar escolhas pecaminosas.
A ironia disso reside no fato de que esse ídolo criado tem em sua... Corrigindo. A ironia disso reside no fato de nós termos uma geração que esbraveja por justiça, mas que criou um ídolo injusto, que tudo aceita e nada faz. Mais uma vez, Jerry Bridges é útil nessa pregação, ao comentar a justiça e a ira de Deus. Abre aspas. Algumas pessoas gostam de pensar que, embora a ira de Deus seja uma realidade na era do Antigo Testamento, que ela desaparece no ensino de Jesus, onde o amor e a misericórdia de Deus se tornam as únicas expressões da sua atitude para com as suas criaturas. Jesus refutou claramente essa noção. Abre aspas para Jesus, o nosso Salvador. Quem rejeita o Filho não verá a vida, porque a ira de Deus permanece sobre ele. Fecha as aspas. Podemos dizer que a ira de Deus é a sua justiça em ação, dando a todos o que lhe é devido, e que por causa do nosso pecado é sempre julgamento. E aqui é importante nós entendermos que a ira divina, agora que nós em Cristo mudamos de status diante de Deus. Romanos 5 diz que ele nos reconciliou através da sua morte. Nós que éramos alvo da ira, agora somos alvos do amor. Nós que éramos inimigos, agora somos amigos. Agora, como que a ira de Deus se manifesta na minha vida, então? A ira de Deus se manifesta na nossa vida quando ele vem como um pai amoroso e nos disciplina, por exemplo. Quando Deus não nos deixa que vivamos em pecado, ainda que Cristo tenha morrido por todos eles. Ainda que Cristo tenha pagado por todos os meus pecados do passado, do presente e do futuro. Cada vez que eu continuo a pecar, eu continuo a menosprezar a obra do meu dono, do meu Senhor, do meu Salvador. E porque Deus valoriza a morte do seu Filho, Ele não quer que nós também vivamos em pecado. E por isso, em sua ira justa e amorosa, Ele vem contra nós, e ao mesmo tempo em favor de nós, em nosso favor, com a disciplina. E Hebreus 12 vai dizer que se você não sente a mão de Deus pesando na sua vida, quando você vive em pecado deliberado, que você não é filho, você é bastardo. O que o texto está dizendo é que se você não sente a mão de Deus pesar sobre a sua vida quando você vive em pecado, você não é filho. Você não está indo para o céu. A revelação de Jesus Cristo não será a sua salvação, mas será a sua condenação. E é por isso, então, que nós devemos desejar que Deus venha contra nós e em nosso favor quando nós pecamos. Para que nós sejamos mantidos na linha, no caminho daquele que nos salvou. Provérbios nos mostra que o temor é o princípio da sabedoria. E é a partir do temor a Deus que nós poderemos navegar em santidade em meio a tantas adversidades. E aí, verso 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. E aqui a ideia do porquê que a igreja provavelmente era a maioria gentílica. Aquilo que era fútil é o que vinha dos pais, né? Você não consideraria os ensinamentos do Antigo Testamento como fútil, né? Então aqui uma das razões pelos quais os teólogos acreditam nessa possibilidade. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Jesus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhes deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. E veja como parece ser repetitivo, mas é porque isso ressalta a importância daquilo que está em questão. Novamente, Pedro traz o fundamento para a vida de temor. Ele vai mostrar que nós somos resgatados de um fútil procedimento. E não só isso, que esse resgate foi feito por Jesus Cristo. A salvação a herança que nós recebemos, que acabou de ser descrita na semana passada, a identidade que nós temos nele, a questão da ideia da aspersão do sangue, tudo isso é trazido de novo agora à tona, ainda no capítulo 1. Tamanha a importância da obra de Cristo na maneira como nós viveremos. A herança humana
aqui, os vossos pais vos legaram, né? A herança humana era completamente oposta à herança divina, apresentada nos versos anteriores. Na sua futilidade, ela conduziria à perdição, mas é através do precioso sangue de Jesus que os leitores e nós fomos resgatados do fútil procedimento. E por isso, não devemos retornar a eles. Não devemos nos conformar às paixões da ignorância. E esse resgate, ele é mais do que um mero resgate. A palavra usada aqui transmite a ideia de um resgate feito na vida de um escravo. Então, nos tempos bíblicos, era possível que você comprasse um escravo para que o colocasse em liberdade. E é isso que Cristo fez por mim e por você. Não foi apenas, resgatou. Não, a gente era escravo. A gente era escravo do pecado. O pagamento foi o sangue de Cristo. A nossa escravidão para o pecado foi rompida. Nós fomos resgatados da escravidão do pecado e de Satanás por conta da obra de Cristo. O pagamento foi seu sangue. Contudo, não bastava que Cristo morresse em nosso lugar. Isso não era suficiente. Era necessário, para que a sua morte fosse substitutiva, ou seja, para que ele morresse em meu e em seu lugar, era necessário que ele vivesse uma vida perfeita, uma vida em obediência, tanto ativa quanto passiva, agindo e sofrendo. O Cordeiro, sem defeito e sem mácula. Jesus Cristo oferece o sacrifício único e definitivo, cumprindo o que o sistema sacrificial do Antigo Testamento prometia. Aquilo que o sistema sacrificial do Antigo Testamento apontava era Cristo. Pecados não eram perdoados por sangue de bois. Vidas não eram salvas pelos sacrifícios, mas pela crença daquele que substituiria de maneira definitiva aqueles sacrifícios. A obra de Cristo é perfeita e é por isso que é feito uma única vez. Conforme o autor aos Hebreus apresenta no capítulo 9, 28, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados, detalhe, de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que aguardam para a salvação. Adicionalmente, Pedro nos ensina também elementos escatológicos no texto. Pedro nos ensina coisas a respeito das últimas coisas. E o eterno Filho se manifestou no fim dos tempos, nos mostrando que em sua primeira vinda, Cristo inaugura os últimos dias. Se Cristo já foi manifesto, e ele fala que foi manifesto nos fins dos tempos, qual o tempo que nós vivemos? Aula básica de interpretação, nós vivemos no fim dos tempos. Tão simples quanto, existirá o último dia, existirá a última hora, mas nós vivemos nos últimos dias. Cristo inaugura esse período. O período de 1000 anos, apresentado em Apocalipse 20, já está a acontecer, pois o reino de Deus já está a ser implantado na era cristã, o reino de Deus já invadiu a nossa existência, o reino de Deus já se manifesta no tempo presente, na nossa vida e na história. É através da obra de Cristo, aqui representado como o precioso sangue de Cordeiro sem defeito e sem mácula, que temos fé e a esperança naquele que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória. Como então ter temor que nos leva a sermos destemidos? Como ter o temor a Deus que nos leva a nos posicionarmos biblicamente de forma que podemos suportar a perseguição? E aqui McKnight vai ajudar a gente com a definição de temor, abre aspas. Esse temor não é pavor nem ansiedade. Em vez disso, é a resposta saudável de um ser humano diante de um tipo totalmente diferente de ser, diante de Deus. E é um sinal de saúde espiritual e gratidão. Este santo juiz, agora chamamos de Pai. Um termo que indica intimidade e amor, mas também respeito e submissão. Fecha aspas. É através de Cristo, aquele que se submeteu à vontade do Pai, que pela sua obediência viveu aqui na terra,
Obediência essa que ele sabia que resultaria na cruz. É ele quem voluntariamente e destemidamente se oferece como sacrifício perfeito em nosso lugar. Será em Cristo e no nosso relacionamento com ele que esse temor será desenvolvido no nosso coração. É no coração regenerado, grato e sedento por Deus que esse temor surgirá. Meus irmãos, nós fomos ordenados a vivermos de acordo com a ética do reino de Deus, de acordo com a moralidade do reino de Deus, de acordo com o padrão moral estabelecido para as Escrituras. Nós fomos ordenados a viver uma vida de santidade. É na busca de sermos parecidos com o nosso Deus que Deus nos conduzirá em santidade em meio às adversidades. É a partir, preste atenção, é a partir da nossa teologia que a nossa ética surgirá. É a partir da teologia bíblica, saudável, fiel, que a ética do reino brotará em nosso coração e transformará a nossa vida. Portanto, no mundo no qual a espera perdeu o lugar, a transformação foi transformada ou eliminada. E o temor, ao mesmo tempo que não existe, nunca esteve tão presente. É nesse mundo que nós somos salvos e chamados pelo sangue que produz a espera, a transformação e o temor. É a espera pela revelação de Cristo que virá e concluirá a obra de salvação que deve nos motivar e guiar durante a vida. É a transformação do nosso ser, é o sermos conformados à imagem do Filho que nos levará a uma vida de santidade. É o temor ao Senhor que nos dará sabedoria para sermos peregrinos num mundo que nos persegue. E aqui eu vou concluir, mais uma vez, com as palavras de Paulo, mas agora em Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que Ele tenha misericórdia de nós. Pai, a Tua palavra foi lida, a Tua palavra foi exposta, e como sempre, diante dela, os nossos pecados também são expostos. Diante da Tua santidade, diante da Tua obra maravilhosa, diante da obra de Cristo e da ação do Espírito, nós somos culpados pela nossa falta de santidade, pela nossa fraqueza, pela falta de inclinação do nosso coração em seguir os Teus caminhos. Perdoa-nos por isso. Dá-nos um coração, Pai, disposto a Te servir. Dá-nos um coração que valoriza, que ama a obra de Jesus Cristo. Dá-nos um coração que valoriza a morte substitutiva do nosso Senhor, que valoriza a sua vida de obediência, que valoriza a presença e a habitação do Santo Espírito em nossa vida. Dá-nos um coração que deseja ser santo, porque o Senhor, o nosso Deus, o nosso Pai é santo. Dá-nos um coração inclinado a Ti, submisso à Tua palavra. Dá-nos um coração que odeia o pecado, que busca a Sua justiça. Dá-nos um coração temente ao Senhor. Dá-nos sabedoria para que possamos viver uma vida digna do Evangelho. Dá-nos sabedoria para que possamos, em meio a tantas dificuldades e tantas lutas, em meio a uma sociedade tão distante de Ti, dá-nos sabedoria para vivermos como cristãos aqui na terra. Dá-nos sabedoria para sermos Teus embaixadores aqui na terra. Trabalhe em nós. Sem o Teu auxílio, sem a ação do Teu Santo Espírito, nós não conseguiremos.
Mostra o teu poder na nossa fraqueza. Conforma-nos cada vez mais à imagem do teu Filho. Faz-nos ter prazer na tua palavra, na oração, na vida em comunhão, no culto ao Senhor, na vida da igreja, para que possamos viver lá fora, dando bom testemunho, sendo sal e luz, cumprindo o ID, fazendo discípulos. Ajuda-nos nisso, Senhor. É no nome do teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós oramos e agradecemos. Amém.